17/2/1934, nascia Alceu Vieira de Aquino. Por uma confusão do cartório, sua data de nascimento ficou registrada como 17/9/1934, sendo que tal erro só foi descoberto 80 anos depois. O primeiro filho de Francisca Batista de Aquino e Edmundo Vieira de Aquino nasceu em Nova América da Colina, próximo a Cornélio Procópio, no Paraná, onde cresceu e formou-se um homem trabalhador e temente a Deus. Ainda em Nova América da Colina, casou com Hilda Costa Aquino em 21/7/1961, companheira fiel e dedicada, com quem dividiu alegrias e somou forças por 59 anos, sem contar os 3 anos de namoro. Alceu, gostaria de homenageá-lo por esse dia tão especial na sua vida, pelo ministério que Deus lhe concedeu como presbítero da nossa igreja. Continue assim, sendo exemplo para essa nova geração que está vindo aí. Meus parabéns. Após 3 anos de casados, começaram a chegar as meninas, como que pequenas flores que brotam no jardim fértil do amor. Silvia Helena, Sandra, Sidneia. Em 1970, mudou-se para Londrina, indo morar no terreno onde nascia a Igreja Presbiteriana do Jardim Bandeirantes. Lá morou por 10 anos, também servindo como zelador da igreja. Naquele período, nasceram mais 2 filhas, Silmara e Simone, completando o quinteto S: Silvia, Sandra, Sidneia, Silmara e Simone. De inspiração desconhecida, a escolha da letra S pode ser um indicativo de quem viveu para servir. Alceu Vieira de Aquino, homem de fé, homem de sabedoria, homem comprometido com Deus, homem de oração, homem de princípios. Hoje nós estamos aqui agradecidas a Deus e à Igreja Presbiteriana do Jardim Bandeirantes por essa homenagem ao nosso Pai. Obrigada. Você é demais! Avô de 8 netos, sendo que o primeiro foi o Tiago, seguido da Ananda, do Gabriel, do Leonardo, do Eduardo, da Ana Júlia, do Guilherme Alceu e, por último, o Gustavo. Também bisavô da doce Giovana. Carinhosamente chamado pelos netos e netas de Peu, o senhor Alceu nutria relacionamento carinhoso e muito intenso com cada um deles. Não faltavam abraços e beijos, assim como declarações de amor, tais como esta que o Guilherme Alceu, neto que leva o seu nome, mandou lá de Portugal, onde ele mora. Você mudou a nossa história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não todo mundo não. Vô, desde pequeno que nós acompanhamos a sua trajetória dentro da igreja. E assim como o Senhor se orgulha de nós nos orgulhamos muito de você. E que Deus abençoe o que o senhor já fez dentro da igreja, o que o senhor está fazendo e que será de fazer ainda. Vô, falar de você é uma honra para mim. Estou muito orgulhoso de ser seu neto. Estou orgulhoso de você. Te amo. Vô, nós somos a semente que você plantou. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Essas são palavras do apóstolo Paulo, que certamente são encaixadas na vida do meu avô, Alceu. Tenho certeza e convicção de que ele chegou ao fim da vida dele com uma fé inabalável, com uma fé exemplar para todos nós que convivíamos com ele,
para os colegas e amigos também da fé na igreja. E é um motivo de muito orgulho. Meu avô teve uma vida digna de ser respeitada, digna de ser seguida, e ele realmente foi um seguidor, uma imagem e semelhança de Cristo. O que fica é a saudade, mas o conforto é saber que ele está ao lado do Pai, que ele está num lugar muito melhor do que nós estamos aqui, que um dia nós iremos para lá também. Um beijo no coração de todos e obrigado por todas as mensagens de carinho, mensagens de apoio que todos mandaram para nossa família. Pode ter certeza que nesse momento foi muito precioso, muito valioso. Muito obrigado. Homem honestíssimo, manso e paciente, trabalhador incansável. Depois de 2 períodos trabalhando nas extintas Londrimalhas e Cambi, ingressou na carreira de servidor público, onde dedicou-se até à aposentadoria. Responsável pelo almoxerifado do Núcleo de Esportes da Universidade Estadual de Londrina, sempre foi muito querido pelos alunos e colegas de trabalho. Também pudera. Só mesmo alguém tão paciente poderia servir com alegria um público tão apressado e tão exigente. A convite do seu Alceu, o prefeito de Londrina, Antônio Bellinati, foi visitá-lo, onde o seu Alceu expressou profunda gratidão pelos programas que possibilitaram que o seu Alceu comprasse a sua casa e tivesse a quitação garantida quando ele foi aposentado. Era dia de trabalho no sítio, os irmãos reunidos trabalhando, a tia Lita estava também, quando de repente chega a cavalo o senhor Antônio dos Santos, secretário da igreja. E o meu tio pergunta para ele, teve a reunião do conselho? E ele disse, sim, teve a reunião do conselho. E quem foi escolhido o superintendente? E aí o senhor Antônio entrega uma carta para o tio Alceu e fala, você foi o escolhido. E ele diz, mas eu? Tem o senhor Arlindo de Camargo, o senhor Francisco Ferreira, presbíteros mais velhos, mais experientes do que eu. E o senhor Antônio diz, aí já não é mais problema meu, e vai embora. No dia da despedida do tio Alceu, foi um momento para nós muito difícil. E poder ouvir este relato do meu pai com muito orgulho do irmão que, por volta dos 16 anos, foi escolhido como superintendente da escola dominical da Igreja Presbiteriana de Nova América da Colina, foi algo que naquele momento trouxe um grande consolo ao meu coração. A paz a todos. Na Palavra de Deus nós encontramos várias pessoas que foram inesquecíveis na face da terra, que deixaram um legado ao qual até hoje nós comentamos. E nós cremos que a vida do tio Alceu também foi assim. Ele deixou um legado de fé para todos aqueles que o cercam e que nós possamos nos mirar neste legado de fé e também nos tornarmos inesquecíveis. Deus os abençoe. Alceu, meus parabéns pelos 35 anos como presbítero da Igreja Presbiteriana, tá? A você e os outros presbíteros também, né? Me emociona um pouco falar, né, do Alceu, porque eu lembro muito do meu pai também, né? Porque o que o Alceu faz na vida é o que meu pai fazia também com a gente lá, né? Essa reunião que nós fazemos aos domingos, lá com a família, o almoço e tudo mais, né? Outra coisa que eu me apego bastante também é que o Alceu é presença marcante, né? Então, todos os lugares que nós vamos, assim, churrascos,
pediram para falar algumas palavras para você, homenageando o que a igreja está prestando para você aí. Então é muito fácil, porque é uma pessoa, o senhor sempre foi uma pessoa alegre, uma pessoa dedicada à igreja, dedicada aos filhos. Então não tem muito o que falar não. Eu, como todos os filhos e familiares, e eu acredito que a igreja toda tem uma grande satisfação em ter você junto conosco. Um grande abraço meu. Bom, falar sobre o presbítero Alceu é um grande privilégio para mim. Explanar sobre uma pessoa que durante a sua trajetória de vida sempre demonstrou o maior valor que um homem de princípios pode carregar. Valores morais, éticos, familiares, entre tudo. Homem de Deus que dedicou a maior parte da sua vida para a obra do Senhor. Presbítero Alceu Vieira de Aquino, o senhor é um exemplo para todos que estão prestigiando este momento histórico em sua vida, pois o senhor é um exemplo de esposo, pai, membro da igreja e principalmente no cargo que exerce até hoje. Vamos lá, grande homem, gigante nas grandes batalhas que a vida impõe, desafios que aos olhos do homem jamais conseguiria concluí-las, mas com esta imensa fé em Deus, não poderia ser diferente a imagem deste guerreiro, Senhor Alceu Vieira de Aquino. Meus parabéns neste dia tão importante, dia de celebração em homenagem a você. Que este momento tão especial dure por muitos anos. Um beijo neste imenso coração. Nós, irmãos do presbítero emérito Alceu e Paulo, estamos muito felizes da homenagem que a igreja nos preparou para eles, que eles continuem sendo um exemplo a ser seguido. Meus parabéns. Eu tenho muito orgulho de vocês. Meus irmãos, Deus te abençoe. Que vocês continuem sendo uma bênção para a igreja. Paulo, eu são vocês. Alceu e Paulo, que o grande Deus continue abençoando as suas vidas e que vocês continuem sendo obreiro na palavra do Senhor e que vocês continuem dando exemplo às novas gerações que estão chegando, principalmente da família Aquino. Que grande Deus abençoe. Mas o que sustentou a vida familiar, profissional e social tão aprovada foi sua fé e dedicação ao Senhor. Desejoso de entregar-se totalmente ao Senhor, o seu Alceu ofereceu-se desde jovem para servir a igreja do Senhor através dos ofícios de diácono e presbítero. Quando a pequena igreja presbiteriana de Nova América da Colina precisou de presbíteros, ele ofereceu-se e foi eleito, ainda solteiro, caso raro naquele período, mas um indicativo de sua fé firme, de sua reputação ilibada e compromisso com o Senhor. Já em Londrina, morando no terreno da congregação presbiteriana do Jardim Bandeirantes, foi eleito diácono, quando a congregação foi elevada para o status de igreja organizada em 28 de 4 de 1974. Desde então, jamais deixou de exercer o oficialato. Ao final do mandato de diácono, foi eleito presbítero, sendo reeleito ao final de cada mandato, até receber o título de presbítero emérito em janeiro de 2009. Presbítero dedicado, envolvido ativamente nas atividades da igreja, fosse com os jovens, com as mulheres ou com os homens, sempre fazia questão de estar presente. Também gostava de participar como corista do grupo Mensageiros do Rei. Homem de oração, juntamente com sua fiel escudeira, Dona Hilda, dirigiu uma reunião de oração às terças-feiras nas casas por vários anos. Sobre o seu Alceu, eu admirava muito ele, porque ele era um presbítero muito maravilhoso, um presbítero que nunca deu trabalho na igreja. Por isso que eu amava o seu Alceu de todo o meu coração. Mas eu sei que ele está melhor do que nós, ele está lá nos braços do Pai.
Que Deus abençoe muita família, Dona Hilda, que Deus dê muita força para Dona Hilda, para os seus filhos, porque eu amo muito aquela família, a Dona Hilda, Seu Arceu, admirava muito aquele presbítero, era maravilhoso. Por isso que eu tô triste, mas estou alegre, porque ele está no braço do Senhor. Foi um parceiro, colaborador intenso dos pastores que a igreja teve nesse período. Reverendo Hélio, Reverendo Wander de Lara Proença, Reverendo Sidney Ieira Barbosa, Reverendo Clóvis Galvão, Reverendo Luiz Timba, Reverendo William Gomes e Reverendo Wagner Alves Pereira, seu último. Desde que nossa família chegou em Londrina, em 1982, e começamos a frequentar a igreja, o seu Alceu já era uma liderança forte pelo seu caráter, pela sua firmeza, e também forte pela quantidade de pessoas da sua família que faziam parte da igreja e também da liderança. Em todo esse período, sempre houve contribuições positivas, abençoadoras para a vida da igreja. E foi um privilégio enorme poder servir o seu Alceu agora, nos seus últimos dias, desde que chegamos aqui em 2012, quando o seu Alceu ficou adoentado, teve o derrame, pudemos servi-lo. E nesse período todo, em que ele enfrentou lutas e dificuldades, até mesmo acamado, pude testemunhar a sua fé viva, quando levava a ceia para ele, quando íamos cantar juntos, e quando íamos orar juntos, o seu Alceu sempre falava com fé e com esperança. Eu diria que as lutas e as dificuldades não abateram a sua fé, muito pelo contrário, o ajudaram a testemunhar de maneira viva e eficaz o Deus em quem ele cria. Por isso, toda a honra e toda a glória ao nome do Senhor, por alguém tão especial quanto o seu Alceu. Conheci o presbítero Alceu no ano de 88, na cidade de Cornélio, em uma reunião do presbitério. Foi ele que me deu as primeiras informações sobre a igreja do Jardim Bandeirantes, onde eu iria atuar como seminarista no ano seguinte. Guardo na lembrança a imagem de um servo de Deus, hospitaleiro, que ao lado da irmã Hilda sempre ajudaram muito os seminaristas e pastores. Ajudou muito no trabalho com os jovens, na UEL, onde era funcionário, ele sempre conseguia reservar aquele espaço para realizarmos acampamentos e tantas programações esportivas com a juventude. Quis o Senhor chamá-lo no dia 31 de outubro, data histórica da Reforma Protestante. Lutero, líder da Reforma, compôs o hino Castelo Forte, que na última estrofe diz: se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Cristo reinaremos. Seu Alceu agora já reina com Cristo e aguarda a ressurreição do grande dia. A morte para o cristão é apenas um até breve. Eu conheci o presbítero Alceu Aquino nas reuniões do nosso presbitério, o Presbitério Grande de Londrina, na época ainda o Presbitério de Londrina, e grande companheiro de presbiterato. Também participou da reunião do presbitério quando eu fui examinado para a minha ordenação. Ele estava lá, fez parte da equipe que me examinou, e teve a coragem de me convidar para ser seu pastor e pastorear a igreja do Jardim Bandeirantes. Eu quero aqui deixar com pesar o meu abraço sincero a toda a família enlutada, que Deus console, conforte, fortaleça cada um de vocês. Um grande abraço do Sidney. Até mais. Graça e paz, irmãos. Falar do seu Alceu, eu creio que é uma tarefa fácil, porque quem conviveu com o seu Alceu sabe muito bem a pessoa tranquila, né, que era o seu Alceu, seu Alceu sempre com uma palavra amorosa, sempre com aquele jeitinho dele especial. Então, o seu Alceu deixou um legado para nós, de uma pessoa honrada, de uma pessoa trabalhadora, uma pessoa responsável, um servo fiel, um marido fiel, um pai amoroso. Então, eu creio que
como é que eu poderia resumir, né, o que o seu Alceu representou e o que o seu Alceu me ensinou, ou nos ensinou. E eu pensei numa frase que o seu Alceu sempre respondia para a gente, quando a gente perguntava para ele, como está, seu Alceu? E ele respondia, eu não esqueço do meu Deus. Então, para o seu Alceu, não importava as circunstâncias que ele estava vivendo. Ele sabia quem era Deus e ele não esquecia a importância de Deus na vida dele. E eu aprendi muito com essa resposta do seu Alceu. Então, Chorão, como eu chamava ele carinhosamente, você sempre estará no meu coração e sempre será o meu Chorão, o meu querido Chorão. A Deus todo louvor e honra e glória, pois Ele nos deu alguém como o Senhor Alceu. Deus sustentou sua vida para que até o final Ele desse vivo testemunho de fé, que suporta as desventuras da vida e preserva a esperança. Alceu foi ao céu. Sua vida nos convida a imitar seu exemplo, assim como procurou imitar o exemplo de Cristo. Ele viveu uma vida correta, de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros. Correu a boa corrida da fé e ganhou a vida eterna, pois foi para essa vida que Deus o chamou. Cumpriu a sua missão com fidelidade e ninguém pôde culpá-lo de nada. E continuou assim até o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo o chamou. Quando chegou o tempo certo, Deus fez com que isso acontecesse. O mesmo Deus que é bendito e único Rei, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o único que é imortal. Ele vive na luz e ninguém pode chegar perto dela. Ninguém nunca o viu, nem poderá ver. A Ele pertencem a honra e o poder eterno. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Saudai o nome de Jesus, arcanjos adorai, arcanjos adorai, ao Rei que se humilhou na cruz com glória, glória, glória.